Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Este é o programa Ponto de Vista. Estamos aqui hoje para entrevistar Vandinaide, também conhecida como Vandi, da Saúde. Ela vai nos contar um pouco sobre sua história de vida, sua trajetória política. Ela que é pré-candidata à Câmara de Vereadores aqui da cidade de Itapetinga. E peço a vocês que assistam o canal, assistam o vídeo, curtam e compartilhem. Tudo bem, Vandi? Como você está? Tudo bem, Simone. Conta um pouco pra gente da sua trajetória de vida, o porquê que você está lançando a sua pré-candidatura à Câmara de Vereadores. Você já concorreu à Câmara de Vereadores em outras eleições, não é? Eu sou da cidade de Itambé, nasci na zona rural, vim para Itapetinga com 9 anos de idade. Minha família é uma família muito grande, minha mãe teve 12 filhos, um faleceu bem pequenininho, com 6 meses de vida, e ficaram 11 filhos. E aí a gente vem de uma família muito pobre, porém muito feliz, uma família grande e feliz. Meu pai adoeceu, viemos para Itapetinga, mas logo que a gente chegou aqui, meu pai, ele faleceu com 50 anos, minha mãe ficou viúva com 40 anos, e na companhia da minha mãe ficaram 4 filhos pequenos. Como a gente tinha parente em São Paulo, aí começou a levar meus irmãos. Aí os mais velhos foram, depois vieram buscando os mais novos, e aí minha mãe ficou com os 4 pequenos. Meu pai morreu, foi um período muito difícil, porque eu também precisei trabalhar, eu e meus outros irmãos, que eram mais velhos do que eu, precisou também trabalhar para ajudar minha mãe, porque minha mãe ficou sem renda. E aí ela sustentava a gente lavando roupas. E aí a gente teve a necessidade de estar trabalhando para que a gente aliviasse mais aquela carga pesada em cima da minha mãe. E assim foi passando os tempos. Eu estudei aqui em Itapetinga, estudei nas escolas públicas, estudei no Polivalente. Era o meu sonho naquela época, era estudar no Polivalente por causa dos desfiles de 7 de setembro, que eu era apaixonada. E aí fui para o Dutra, me formei em contabilidade, naquela época era contabilidade, e logo em seguida me casei, né? Casei, tenho 2 filhos, hoje, graças a Deus, sou feliz que Deus me contemplou com uma neta, Valentina. Vovó Vandi. Que hoje faz 15 dias. E assim é a minha história, né? De pessoa simples, batalhadeira, herdei dos meus pais a honestidade e a vontade e a coragem de trabalhar. Sim, aí como nasci em Itambé, meu colega e parceiro e companheiro Renan Coelho me deu um título de cidadão quando ele era vereador. Então eu tenho a honra hoje de dizer que sou cidadã itapetinguense e agradeço primeiramente Deus e segundo meu colega, né? Nosso meu camarada colega e Renan. parceiro colega, camarada, parceiro Renan Coelho, que é também do meu partido. Sou filiada no PCdoB desde 2008, uma greve que os agentes de saúde estavam fazendo naquela época, e aí eu tive o prazer e a honra de conhecer Gilson, conhecer Gerry, e eles me convidaram para que eu pudesse fazer parte, né, para que eu pudesse me filiar ao partido. Sou filiada, tenho a honra de dizer que sou filiada no Partido Comunista do Brasil. Há 12 anos já, né, Vandi? 12 anos. E aí aprendi e estou aprendendo muita coisa de política através dessa família, que eu costumo falar que o PCdoB, para mim, ela é uma família. E ela transformou muito a minha vida. Você falou, então, que você já era agente de saúde naquela época? Sim. Quando você se filiou. E conta um pouco para a gente como que é essa atuação como agente de saúde aqui na cidade de Itapetinga, como é o seu trabalho, qual que é a importância, né, do agente de saúde aqui no município, principalmente nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia,
né, e que os agentes de saúde têm um papel importante. Eu trabalho no agente de saúde desde 2002. Eu fiz um teste de seleção, naquela época era seleção, hoje é concurso, e aí venho me desempenhando meu papel e adoro o meu trabalho. O agente de saúde, ele tem um elo de ligação entre os PSFs e a comunidade, onde a gente desenvolve atividades de prevenção à doença e promoção à saúde, através de ações individuais, coletiva, educativa. Nós fazemos palestra em colégios, em creches, até mesmo no meio da rua, fazemos feira de saúde. O agente de saúde, ele faz a visita domiciliar. O agente de saúde, ele tem hoje 700 pessoas. Antes a gente trabalhava com família, por família, X família. Hoje não, hoje o Ministério da Saúde colocou uma lei que a gente tem que trabalhar por pessoa, no mínimo 700 pessoas. Então a gente faz essa visita domiciliar. Hoje a gente visita hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças. A gente orienta a gestante a fazer o seu pré-natal, a mostrar para a gestante como é importante ela fazer o pré-natal ao decorrer da sua gravidez. Assim que o bebê nasce, depois de 3, 4 dias, o agente de saúde já faz esse acompanhamento com o bebê até completar 2 anos de idade. A gente vai na casa, a gente pesa a criança, a gente mede a criança, a gente orienta a mãe nas vacinas, a gente olha o bebê, o umbigo do bebê, a gente orienta como é que cuida do umbigo da criança. A gente orienta as mulheres a fazer o preventivo, a importância de estar fazendo o preventivo uma vez no ano, né? Que isso é muito importante. Tem idoso que eles não conseguem ler, eles tinham dificuldade em assimilar qual era a medicação que eles tomavam pela manhã, qual era a medicação que eles tomavam pela noite. Então, assim, a gente melhorou bastante a vida dessas famílias. No meu caso, eu tive uma ideia, uma estratégia de colocar, estava sendo difícil, meu Deus, como é que eu vou ensinar essa pessoa a tomar essas medicações, 2, 3 medicações, sem ela não saber ler, para ela não confundir qual medicação era. Aí me surgiu uma ideia, peguei os envelopes, no envelope eu desenho até hoje o sol, no outros envelopes eu desenho a noite. Aí eu vou mostrar para aquela pessoa que aquele medicamento, onde está naquela caixinha, todo mês eu passo na casa e às vezes até pego a medicação e coloco essa medicação que está aqui no sol, você vai tomar pela manhã. Essa medicação que está aqui, a lua, as estrelas, você vai tomar pela noite. Se são vários remédios, 2, 3, eu faço desenho também, a mesma coisa, no envelope, e coloco tudo direitinho. Esse aqui você vai tomar 2 de manhã, 1 de tarde, é assim. Então, assim, facilitou bastante a vida da comunidade. Cartão de vacina mesmo era um sofrimento, porque as mães, muitas mães às vezes não interessavam, não tinha sabedoria de como era importante a criança estar imunizada. Então a gente passou a aconselhar, a olhar, a falar com ela a importância de todo mês estar dando aquela vacina na criança, porque tinha mãe que chegava na unidade de saúde e dava 4, 5 vacinas no bebê. Então é muito sofrimento, né, para aquela criança tomar esse tanto de vacina em um só dia. Aí a gente ia alertando e graças a Deus hoje a gente corre esse risco, mas é bem pouquinho, porque ainda tem mães que não têm aquela consciência de estar levando seu filho para vacinar. A gente trabalha com campanha de vacina, nós temos 3 campanhas de vacina durante o ano, então a gente sai na casa de cada um, avisando, falando do dia, olha, não esqueça, vai a tal dia a campanha, tal. Aí a gente já separa aquelas pessoas, aquela criança de X idade para tomar vacina. Aí a gente vai e faz esse processo de novo, de estar indo na casa, de estar sabendo por que você não foi vacinar, aconteceu alguma coisa. Aí a gente vai cobrando, aí tá ficando mais fácil, eles vão, escuta a gente, vai e faz esse processo. O agente de saúde também tem uma parceria com
o Bolsa Família. A gente faz, durante o ano, a gente faz dois trabalhos, né? Que é o trabalho de estar indo na casa, avisando a pessoa que ela tem que ter aquele compromisso, aquele dia, tal dia você vai na unidade de saúde, você vai, leva toda a documentação, você vai pesar o bebê, vai pesar as crianças, tal. E aí a gente tem esse trabalho. É o que eu gosto de fazer, porque nesse trabalho eu posso estar olhando as pessoas, sabendo a necessidade de cada um. O agente de saúde, ele só pode trabalhar dentro da área que abrange o PSF. O PSF é o Programa da Saúde da Família, isso, né? O Programa da Saúde da Família, isso mesmo. Então, assim, no meu PSF mesmo, ele tem 7 agentes de saúde. Esses agentes de saúde, eles são agrupados por bairros? Cada bairro tem o seu programa de saúde família, com os seus agentes de saúde que são responsáveis por atender os moradores daquele bairro. Sim, por área, por PSF, né? Uhum. E aí, cada PSF, ele abrange 4.000 pessoas. E são quantos PSF aqui em Itapetinga, Vande? Aqui no momento, se não falha a memória, eu acho que tem 11. 11. Tem 11. Então, assim, aí a gente tá desfalcado porque era para ter concurso e infelizmente não teve, né? A vinda do agente de saúde ajudou muito a comunidade de classe média baixa. A gente chega na casa, a gente vai ouvir, se precisar de um conselho, a gente vai dar um conselho, a gente vai estar orientando. Então, eu acho o programa foi acertado, né? O programa foi acertado. E quem teve a ganhar foi a comunidade. E a gente vê que é importante, né, a presença do agente de saúde para poder auxiliar na prevenção, né, das doenças, auxiliar a comunidade que antes, né, de chegar a uma crise mais grave, alguma enfermidade maior, o agente de saúde ele tem um papel muito importante nesse sentido também. Verdade, Simone. Entrando um pouco no tema pandemia, né, já que é uma crise importante de saúde pública que nós estamos vivendo atualmente, né, não só aqui no nosso município, no nosso país, no mundo todo. Mundial, né? Mundial. Eu queria que você falasse um pouco, né, para a gente, como que é a atuação do agente de saúde durante a pandemia? Como que vocês atuam junto às famílias para poder levar informações, para poder tentar auxiliar a passar por essa crise? Está sendo um pouco complicado, né? Porque a pandemia, ela é uma coisa nova, né? A gente está trabalhando com restrições, a gente não adentra nas casas, é ordem do Ministério da Saúde, então a gente não adentra. Fica um pouco complicado pelo carinho que o agente de saúde tem com as pessoas, com as famílias, porque eles querem que a gente entre na casa, eles querem que a gente tome um cafezinho, aí a gente vai tentar convencer eles que a gente não pode e tal. Ah, mas eu não estou doente, eu não tenho essa doença. Não, mas você pode não ter, mas eu posso. Então, assim, a gente tem que ter um jogo de cintura. Mas a gente vai com nossos equipamentos certinho, com álcool, com luvas, com viseiras, né? E máscara, a gente está fazendo esse acompanhamento, está aconselhando para que eles não saiam na rua sem máscara, mas é meio difícil ainda para os mais idosos. Então, essa parte de orientação a gente está dando para eles, entendeu? É importante que a população se conscientize disso, né, Vande? Sim, e enquanto as pessoas não se conscientizarem de que cada um é responsável também, papel, né, fazer sua parte, as coisas podem piorar muito se a gente não colaborar, não é? É verdade. Então a gente tenta mostrar isso para eles, né? E como que você vê a atuação do poder público aqui na cidade? Sim. Eu vejo, Simone, muitas falhas. Se o gestor não tivesse muito ido para aquele lance, que Itapetinga era uma cidade modelo, se tivesse tomado naquele momento as precauções, eu acho que hoje nós não estaríamos com 32 óbitos, acho que mais 1.100 casos. Tudo bem que tem aqueles casos que já foi curado, mas não deixa de constar que tem 1.000 e poucos casos. E assim, olha, tiraram as barreiras, a reabertura do comércio,
que foi que deu esse choque maior, foi a reabertura do comércio. A gente sabe que nós precisamos trabalhar, porque a gente fica naquela, ou vai trabalhar, ou passa a necessidade, né? Se não tivesse colocado a reabertura do comércio naquele momento, para mim, naquele momento foi precoce. Hoje já estão abertos bares, restaurantes até meia-noite, então a Lagoa já virou mesmo o de antes, as pessoas se aglomeram, as pessoas também não têm consciência, não teve ainda a consciência de que isso não é uma gripezinha, que é algo muito sério, que muita gente já perdeu seus familiares. O poder público, nesse momento, ele está deixando a desejar. Como é que uma cidade com 80 mil habitantes, com muitos casos, você fecha a barreira, você reabre comércio e você não tem uma estrutura para que a vigilância possa estar dando assistência? Então, assim, eu acho que veio muita verba, não é pouco, todo mundo sabe disso, então eu acho que tinha que investir mais para um hospital de campanha, para uma UPA. Então, assim, eu vejo essas falhas, entendeu? E a gente está vivendo um problema muito sério, né? É uma situação de emergência em saúde pública. E a gente tem focado muito nisso desde o início, porque o poder público ele tem que se antecipar aos acontecimentos. Num caso como a gente está vivendo, não dá para poder ficar esperando o que vai acontecer para poder tomar as providências. As providências elas já têm que ser tomadas com antecedência e por isso que o recurso ele deve ser utilizado para o município se preparar, comprar os kits para poder fazer os testes, que é uma forma da gente saber, né, quem que está com o vírus, quem que não está, equipar os hospitais, contratar as equipes de saúde, né, de vigilância epidemiológica, porque sem isso não tem como a gente se preparar para poder enfrentar a pandemia. Eu acho que eles deveriam dar mais assistência, né? Que deveria investir mais, principalmente quem é mais vulnerável. No início da pandemia mesmo, eu fiquei muito, muito triste, porque eu trabalho com famílias extremamente pobres. E aí, como é que a família ia comprar na casa de 6, 7, 8 pessoas, comprar uma máscara? Então, assim, eu senti por necessidade de não saber costurar e fazer máscara na mão. Fazer máscara na mão para mim estar doando para aquelas pessoas. O poder público não podia fazer isso? Com certeza. Podia não, é obrigação do poder público fazer isso. Saúde é um direito para todos. Todos nós temos direito à saúde. Então, assim, e aí eu ficava desesperada. Poxa, velho, aí um vende máscara daqui, outro vende dali. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar a minha comunidade, porque a minha comunidade está precisando nesse momento. Aí eu fui fazer máscara na mão. E até essa questão da seguridade social que você está falando, né? Porque para poder proteger a população, né, o poder público tem que dar condições à população de ficar afastado do trabalho, principalmente as pessoas em condição de risco, né? Porque é muito complicado tudo isso que a gente está vivendo. Agora, Vande, como você mesmo falou, parece que as pessoas estão entendendo que a situação já está normal, né? E eu acho que o poder público tem muita responsabilidade sobre isso também, porque não informa a população de forma correta, abre o comércio, abre os bares, né? Tudo funcionando normalmente. E aí, qual que vai ser a informação que você dá para as pessoas? Que está tudo normal. Então, que você não precisa mais estar tomando aquelas precauções de antes. E é o que a gente tem visto nas nossas cidades, né? As pessoas pelas ruas, nos bares, não estão usando máscara, e isso vai levar a uma situação de um sério risco. O que você acha sobre isso? Você acha que a população ela vai aprender com a pandemia? Você acha que pós-pandemia vai ser diferente? Ou você acha que as coisas não vão mudar? Não, eu ia falar para você o seguinte, como que que a comunidade vai fazer diferente se a gente tem um presidente que não dá exemplo? O nosso presidente vai para a aglomeração sem máscara, o nosso presidente pega na mão das pessoas e não usa
o equipamento correto, não faz o distanciamento, eu vejo um futuro incerto. Sinceramente, eu vejo um futuro incerto, porque vai sobrar muito desemprego, né? Muitas famílias carentes. E muitas pessoas podem se infectar também, né, Vande? Como a gente não sabe quem que vão ser as pessoas que vão ter complicações mais graves da doença, então a gente ainda corre esse risco de ter muitas mortes ainda no nosso país. Então as pessoas elas precisavam se conscientizar de que a gente não está vivendo uma situação normal, né? Não, é um futuro incerto. Vai dar uma melhorada com a chegada da vacina. A gente já está numa fase muito avançada de desenvolvimento da vacina. A questão é que, mesmo que a vacina, né, essas vacinas que estão sendo testadas, elas cheguem ao mercado, que as pessoas comecem a se vacinar, a gente ainda vai precisar de um tempo para poder avaliar, né, a efetividade dessas vacinas, se elas estão conseguindo realmente fazer com que as pessoas adquiram, né, uma imunidade ao vírus. E isso não acontece da noite para o dia, Vande. Então, a gente ainda vai passar por muitos meses, né, nessa dificuldade, e é extremamente importante que a população se conscientize disso. Verdade. Dentro da sua fala, a gente pode perceber como é importante também a educação, né, na vida das pessoas, educação no sentido de você saber a sua responsabilidade, saber o que você precisa fazer, né? Como você mesmo disse, infelizmente nós temos um presidente que não assume as suas responsabilidades, isso faz com que a população não siga, né, as orientações adequadas que o Ministério da Saúde tenta implantar. Então, é importante essa questão da educação, né? E principalmente nesse momento de pandemia. E, diante dessa situação, a prefeitura, ela até começou a doar alguns kits, né, de alimentos para os alunos da rede municipal. No estado também, o estado tem doado alguns kits para essas famílias. O que você acha? Né? O que poderia ser feito para realmente auxiliar essas famílias, esses alunos que estão nesse momento, né, de crise, passando essas dificuldades, além desse kit alimentação que a prefeitura tem dado para alguns alunos nas escolas? Sim. Olha, é realmente um kit. Eu não vou dizer para você que esse kit não é importante, porque tem famílias que realmente precisam dele, entendeu? Mas o kit é uma vergonha. Eu já vi um kit, são 5 alimentos, bolacha, um pacote de feijão, de arroz, um de farinha. Então, assim, por que não aumentar esse kit? Por que não fazer, em vez de um kit, uma cesta básica? Né? Porque tem família que os filhos vão para a escola por causa da merenda, entendeu? Uhum. Tem família que o filho só tem uma refeição no dia e vai para a escola, ele vai ter 2 refeições. Então, assim, o kit precisa melhorar e muito, 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 muito mesmo, porque eu vou falar uma coisa para vocês, chega a ser humilhante. Chega a ser humilhante uma família, um aluno, e passar uma fila imensa, horas e horas na fila, para receber um pacotinho com 5 alimentos. Tinha como melhorar isso? Tinha sim, com toda certeza. Inclusive, esse recurso que vem, né, para poder auxiliar nesse momento de pandemia, também é para ser utilizado nessas situações, né, para poder fazer com que as pessoas tenham o seu alimento. Porque quem tem fome tem pressa. Então, Vande, falando um pouco agora da representatividade feminina nos espaços de poder, o que você acha, né, a respeito do espaço da mulher na sociedade e por que é tão importante a gente estar ocupando esses espaços? Ser mulher é uma dádiva, só nós temos o dom da vida. É importante que a mulher ela consiga o seu espaço. Nós queremos direitos iguais para que nós possamos ficar ao lado do homem.
Hoje você já vê mulher em profissões que antes só quem podia estar era homem, né? Você vê mulher mecânica, você vê mulher caminhoneira, você vê mulher presidente. Então, assim, mas apesar de termos conseguido buscar o nosso espaço, a gente ainda tem muito que buscar ainda. Porque a mulher, hoje, ela não é tão valorizada. Sim, por isso que a gente tem que continuar na luta, né? A gente tem hoje uma liberdade que antes não tinha. A mulher, ela tem um papel fundamental na sociedade, porque a mulher, ela é mãe, ela é psicóloga, ela é professora, ela é dona de casa e a mulher ainda trabalha fora. A importância da gente estar conseguindo entrar nos espaços da política. A mulher, ela lutou e continua lutando pelo direito de igualdade. Como a mulher hoje ela está muito engajada no mercado de trabalho, eu fico pensando muito das mães que têm que sair para trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. Eu conheço mães que elas precisam deixar os filhos até fora da cidade para poder conseguir trabalhar. Então a gente tem que estar lutando por isso, por creche, por maternidade, uma coisa que eu, como trabalho na saúde, que eu vejo muito o sofrimento das mulheres no dia de dar à luz. Então, um dos meus principais objetivos é uma maternidade, para que nós possamos humanizar o parto. A mulher, ela chega no hospital, a maioria das vezes, ela não pode ter um acompanhante, ela não pode ter um familiar perto dela naquele momento, o que é muito difícil. Então, eu vejo que a nossa luta, ela não para por aqui, apesar de termos conseguido chegar até esse ponto que a gente chegou, a gente ainda precisa de buscar mais. A gente precisa urgentemente ter uma delegacia da mulher. A gente precisa estar buscando isso. Eu tenho os meus candidatos, que é deputado federal, estadual, do PCdoB, a gente pode estar na luta com eles para que a gente possa ter uma delegacia da mulher, uma maternidade, e um hospital regional, porque Itapetinga, ele só tem um hospital. E além de atender o pessoal da própria cidade, a gente ainda tem que estar atendendo o pessoal da região. Então, é isso. Vande, eu quero fazer um bate-bola com você agora. Vou colocar alguns temas e gostaria que você me respondesse em poucas palavras o que esses temas trazem à sua mente. Tá bom? Saúde. Direito de todos. Educação. Precisa melhorar. Família. Família é a base de tudo. Religião. Não tem como falar de religião sem não falar de Deus, né? Deus, respeito, amor, compreensão, carinho. Cultura e lazer. Enriquecimento. Itapetinga. Cidade boa de se viver. Ok. Vande, então, para finalizarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores, né, sobre suas considerações finais, o que, né, você não teve oportunidade de falar durante a entrevista. Eu quero agradecer, né, primeiramente Deus e segundo a oportunidade, né, de estar aqui com você para falar um pouco da minha vida, da minha trajetória, para falar do meu partido, né, que eu tenho o partido PCdoB como uma referência na minha vida. Tenho muito que agradecer a Gerry, Zé Ferreira, Gilson, Rosenildo e os demais colegas, né, e militantes de grupo. E eu adorei fazer esse bate-papo com você. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades e gostaria de deixar uma frase aqui, dizer que a melhor maneira de realizar os sonhos é nunca desistir deles. Muito bem, Vande. Muito obrigada. Desejo muita sorte nessa trajetória e com certeza nós teremos outras oportunidades de bater um papo. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Assistam o nosso canal, curtam os nossos vídeos e compartilhem. Muito obrigada.